Bom dia, queridos. Hoje eu quero trazer um assunto um pouco diferente. Darmos uma pausa aí nos nossos estudos que estamos tendo. E eu queria trazer algo diferente. Eu fiquei pensando, né? O que mostrar de diferente, né? E eu quero apresentar para você que nos assiste, né? Os nossos irmãos aí da Igreja do Jardim Elba. Você que está nos vendo pela primeira vez, eu queria apresentar para vocês uma matéria que nós temos no maioria dos seminários tem, né? Que é a matéria chamada Arqueologia Bíblica. Que vem a ser Arqueologia Bíblica? Arqueologia Bíblica são estudos da arqueologia no que se refere, né? Naquilo que se refere à Bíblia, né? Os relatos bíblicos, os acontecimentos da história narrada pela Bíblia. Então são os achados arqueológicos que confirmam, né, os relatos bíblicos, né? O que é importante deixar claro é o seguinte, que nós não cremos na Bíblia porque nós temos esses achados arqueológicos, né? O objetivo da arqueologia não é fazer com que as pessoas creiam na Bíblia. As pessoas precisam crer na palavra de Deus pela fé, né? Então, os achados arqueológicos apenas confirmam, né, o que a Bíblia, o relato bíblico, né? Mas não que nós necessitamos dessas descobertas arqueológicas para crer na Bíblia, né? São apenas, elas confirmam. Então eu quero trazer especificamente hoje aqui os achados arqueológicos que têm relação com o relato das 7 igrejas do Apocalipse, que são aquelas 7 igrejas às quais Cristo se dirige através da revelação de João, né, que está lá registrada lá no livro de Apocalipse, né, a partir lá do capítulo 1, capítulo 2, lá vai ter lá, começa ali a visão, né, de João, e o livro de Apocalipse começa justamente com cartas dirigidas a essas igrejas, né? Então nós vamos, entre aspas, passear por essas cidades e ver como elas estão hoje, quais são os achados arqueológicos dessas cidades. Então aí no slide você está vendo aí um mapinha menor, né? Você está vendo aqui um mapinha menor que mostra aí, tem aí uma setinha mostrando onde estão localizadas, né, essas igrejas, onde é a região onde estavam essas igrejas. Então veja que está aí digamos aí ao norte, né, do que nós chamamos hoje de continente africano, né, onde está a setinha aí no mapinha aí de baixo. Aí no mapa da direita nós temos aí a ilha de Patmos, que é onde João estava, né? João estava aí, passou seus últimos dias da sua vida aí na ilha de Patmos, e é onde ele teve a revelação que nós temos hoje na Bíblia como o livro de Apocalipse, né? Então o livro de Apocalipse foi dado por Deus através de uma revelação, uma visão a João, né, aí na ilha de Patmos. E aí ele vai falando, né, como eu disse, ele vai aí, Cristo se dirige às 7 igrejas e da Ásia, e está uma ordem, nesta ordem que eu coloquei aí no mapa, né? Então primeiro vem a carta a Éfeso, depois a Esmirna, depois a Pérgamo, depois Tiatira, Sardes, Filadélfia e por último Laodiceia. Vejam que ela segue uma ordem, né? Não é uma coisa aleatória. Então provavelmente foi
na ordem em que essas igrejas foram visitadas, né? Então vamos iniciar aqui. Então vamos começar por Éfeso, né? Então, igreja de Éfeso. Então, lá em Atos capítulo 19, há lá o relato, né, da obra missionária em Éfeso, né, a obra missionária de Paulo em Éfeso, e acontece lá uma grande confusão, porque o evangelho é pregado ali, né, e haviam pessoas que de certa forma ali tinham o seu ganha-pão, né? Aliás, a cidade, né? A cidade, muita gente na cidade ganhava dinheiro através de pequenas estatuetas da deusa Ártemis, né? Ou Diana, né? Então, da deusa Diana. Então, você lê lá em Atos 19, né? A gente não vai fazer isso aqui por causa do tempo. Mas você vai ver lá que há uma grande confusão por causa da Diana, né? Da deusa Diana. E porque a história dessa deusa é a seguinte: conta-se a história que caiu um meteoro, alguma coisa do céu, e pegaram aquilo e acharam que ela se parecia com uma pessoa e começaram a adorá-la como a deusa Diana, né? A deusa Diana está aí na foto, é uma deusa com vários seios, né? Ela tem vários seios. Então essa é uma das peças, né, que ainda existem no dia de hoje, né, da deusa Diana. Então as pessoas ganhavam, né? A cidade ganhava porque muitos vinham de outros lugares visitar a imagem da deusa, o templo da deusa. Havia um grande templo da deusa Diana, né? Então eu transcrevi aí Atos 19, 27, diz que quando é pregado o evangelho ali, e então eles se levantam e começam a reagir, né, e falar não somente ao perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então vejam aí a importância da deusa Diana naquela época, né, no paganismo daquela época. Então tá aí a imagem, né, da deusa Diana. E aí uma inscrição grega, né, de 16 linhas descoberta, né, em escavações, mostrou que um século após a missão de Paulo em Éfeso, então um século depois, né, desses acontecimentos, de que Paulo passou lá pregando o evangelho, no final do segundo e início do terceiro século, o comércio de ourives e o culto a Ártemis ainda estavam prosperando, né? Então há achados arqueológicos mostrando que um século depois de todos os acontecimentos ainda estavam lá, né, ganhando dinheiro aí com essa adoração à deusa Diana, né, ou Ártemis. E escavações descobriram também que o teatro, que fica em uma colina íngreme em Éfeso, né, então eles também fizeram umas escavações e acharam, né, numa colina as ruínas do teatro, né? Que é para onde houve, né, toda a confusão, né? Para onde as pessoas foram, né? E teve toda aquela confusão por causa aí da pregação de Paulo, né? E o teatro romano semicircular possuía 25 mil lugares e era um dos maiores do mundo antigo, né? Então este é o tal do teatro, né, nos dias de hoje. Veja como é grande, né, é muito grande, né, o teatro é muito grande. Então imagina a confusão, né,
quantas pessoas foram para esse teatro, né? Então, Atos 19, 29 diz: foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram ao teatro. Então, foi muita gente para esse teatro. Olha como esse teatro é grande. Né? A próxima cidade, aí das cidades aí a quem Jesus se destina aí a sua carta, em Apocalipse, é Esmirna, né? A cidade de Esmirna. Então, a cidade de Esmirna, ela possuía um porto, né? Onde chegavam várias mercadorias, né? E ali havia um comércio em Esmirna. Então diz aqui, ó, o vasto porto ao longo de Esmirna era o ancoradouro para navios que viajavam no mar Egeu. Então você vê no canto superior esquerdo aí as ruínas, né? O que sobrou aí da cidade de Esmirna. Veja que não sobrou muita coisa. Você vai ver que não sobrou muita coisa dessas cidades antigas, né? Então eles chegavam lá, os navios, como era uma cidade portuária, então os navios chegavam lá e abasteciam o mercado, né? Também chamado de Ágora, né? O centro comercial da cidade. Então, a Esmirna era conhecida por seu vinho, roupas, perfumes e artefatos de ouro. Então, quantas pessoas queriam comprar um desses artefatos, né, um desses produtos, eles se dirigiam a Esmirna. Então, aí embaixo também tem aí vejam que lá em cima nós temos umas colunas. Na foto de cima tem umas colunas e na foto de baixo essas colunas vistas de um outro ângulo, né? Que é o que sobrou aí da cidade de Esmirna. A outra cidade que eu quero mostrar é Pérgamo. A cidade de Pérgamo. Então, aqui tem uma coisa interessante, né? Então, uma das estruturas mais dramáticas da Acrópole foi o que os estudiosos acreditam ser o Templo de Zeus. Então, foi achada uma estrutura, né? Que foi encontrada que os estudiosos acreditam que era o Templo de Zeus. Já vou entender o que é esse Templo de Zeus. Só que hoje, o que é encontrado lá? Eu vou mostrar na foto seguinte. O que sobrou lá para a gente ver hoje são apenas a base, né? Digamos assim, o alicerce, né? As bases maciças desse templo. O altar, que se acredita estar associado ao templo, conhecido hoje como Grande Altar de Pérgamo, foi transferido para Berlim no século XIX. Então, no século XIX, o altar aí, ele foi reconstruído lá em Berlim, né? Lá no século XIX. Eles tiveram grande facilidade de levar essas ruínas, né? Para poder reconstruir lá, porque não está escrito errado aí não, tá? Você vai ver aí no final do texto aí. Império Otomano, mas esse é o nome mesmo. Era um império turco, né, na época, e que eles não estavam muito ligando para isso, né? E então foi transferido para Berlim no século XIX pelos arqueólogos alemães, que evidentemente tiveram facilidade de obter permissão para sua remoção das autoridades indiferentes do Império Otomano. O que eu quero chamar a atenção aqui é que esse templo de Zeus, né, que também que possuía lá o grande altar de Pérgamo, né? Esse altar ele lembra muito um trono. Vocês vão ver na foto seguinte, ele lembra um trono. Então olha só, esse é o grande altar que está reconstruído lá, né? Em Berlim, né? E acredita-se que esse altar, que lembra um grande trono, né? Você vê aí
essas partes laterais lembram o encosto, né? O encosto assim do braço, né? Do altar. Então ele lembra um grande trono. Em Apocalipse 2,13, ele vai dizer assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Onde Satanás habita. Então, acredita-se que há um paralelo aí, né? Desse altar que se parece com um trono e que era chamado de trono. E aqui Jesus se refere a esse trono como o trono de Satanás, né? Continuando aqui, então nós temos o que sobrou lá, né, em Pérgamo, dessa estrutura. Então veja que não sobrou praticamente nada, né? Então nós vemos na foto ali, debaixo, não sei se você consegue ver, debaixo da árvorezinha ali, tem ali alguns visitantes. Provavelmente um deles subiu e falou: eu quero tirar uma foto. Subiu e tirou essa foto panorâmica. Vejam que esse altar ele estava localizado num lugar bem alto, né? Demonstrando ali imagina quem estava sentado, né? Quem estava ali, ou melhor, quem estava sentado, não, quem estava aí nesse altar, né? E eu tinha uma vista ali do privilegiada ali, né? Da cidade. Então, ao chegar às ruínas, né, eu acabei de dizer, ao chegar às ruínas, a imponente vista panorâmica do poleiro de 1000 metros de altura de Pérgamo facilita a compreensão de como essa cidade já dominou toda a região, né? Então, aquele altar é realmente o símbolo da dominação sobre a cidade, né? Porque a cidade tinha uma vista ali privilegiada. Era uma cidade orgulhosa em seu tempo e tinha motivos para isso. Seus monumentos e edifícios foram construídos em mármore, né? Então, foi uma construção bem cara, né? Foi construído em mármore branco de alta qualidade, no melhor estilo helenístico, e sua biblioteca rivalizava com a famosa biblioteca de Alexandria, no Egito. Então, no Egito tinha a famosa biblioteca de Alexandria, mas a biblioteca de Pérgamo não ficava atrás. A próxima cidade que eu quero mostrar é a de Tiatira. Tiatira não sobrou muita coisa. Então vejam que aí nós temos uma foto aí da cidade turca, né, de Akhisar, e essas pedras que vocês veem aí na foto é o que sobrou da cidade. Não sobrou muita coisa não, né? É o que sobrou aí da cidade de Tiatira. Então todas essas cidades, né, aí do Apocalipse, elas hoje sobrou muito pouca coisa, né? Sardes, né? Então Sardes, a cidade de Sardes, e nós temos aí o que sobrou também da cidade de Sardes, né? Então aí são ruínas de um outro templo de Ártemis, né? Que tinha lá em Sardes. Então hoje o que nós chamamos, o que era Sardes, né? Lá no primeiro século. Então hoje está construído o vilarejo turco de Sarte, né? Então existe hoje um vilarejo lá no que antigamente era a cidade. Veja que tudo mudou, né? Filadélfia. Então, mais uma vez, esse é o que sobrou, né? Esse é o que sobrou lá das ruínas da antiga cidade da Filadélfia, né? Então lá está construída a cidade de Al-Azhir, né? Então sobrou apenas essas duas colunas aí, essas duas grandes colunas, né? Então, e o resto é história. Laodiceia. Aqui é uma Laodiceia é uma cidade bem curiosa, né? Laodiceia, ela está localizada, né, entre duas cidades, né?
Uma famosa por ter água fresca e outra famosa por ter água quente, né? Que tinha lá as fontes termais, né? Então eu estava entre duas cidades. Estavam entre uma cidade que havia ali água quente, onde as pessoas iam lá tomar banho, né? E diziam que essa água era medicinal. E uma outra cidade que tinha água fria, ela ficava bem no meio. E aí como fazia, né? Como ela era abastecida de água. Então a cidade de Laodiceia recebia água quente, né? Através de aquedutos. Os aquedutos, né? Falando em geral de aquedutos, né? Um aqueduto ele pode ser totalmente aberto e é tipo de um muro largo com um sulco no meio, né? Com um vão no meio. Então a água, antigamente a água era transportada assim por aquedutos. Então ela vinha, o aqueduto podia ser totalmente aberto e a água vir por cima desse aqueduto aberto, que era um muro largo, né? Com uma abertura, né? Uma vala no topo desse muro, tinha uma vala no meio, onde a água passava, ela, pela gravidade, ela transportada de uma cidade para outra, de um lugar para outro. E existiam os aquedutos subterrâneos, que é o caso aqui de Laodiceia, né? Então, lá em Apocalipse 3, 15 e 16, diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Por que está dizendo isso? Né? Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és frio, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, essas foram as palavras dirigidas à cidade de Laodiceia. Né? Então, está mexendo aqui, né, com o imaginário aqui, né, dos habitantes de Laodiceia. Imaginário não, mas mexendo aqui com o que era do cotidiano deles, que era água quente. Eles tinham água quente na cidade, porque era transportado por esses aquedutos. Então, essa água quente chegava até Laodiceia, ela chegava morna, né? E essa água morna, a gente sabe que a água morna não é uma coisa muito boa de se beber, né? A água quente a gente faz chá, faz café. A água fria a gente bebe, faz suco, faz outras coisas. Mas a água morna é difícil de passar, né? Então se faz uma comparação aqui. Olha, vocês são mornos igual a água que vocês bebem, igual essa água ruim que vocês bebem. Então, na verdade é isso, né? O que Jesus, nessa visão dada a João, estava dizendo à cidade. Então, aquedutos por onde a água chegava morna a Laodiceia. Então, tem fotos dos aquedutos, né? Esse da esquerda, então a gente vê que ele está desobstruído, mas o da direita a gente vê que ele está bem fechado. Por quê? Porque além do problema da água morna, com o tempo havia formação de calcário dentro desse aqueduto, né? Dentro dessa tubulação. Então eles tinham que ficar fazendo limpeza desses aquedutos, tá? E aqui uma foto do que se acredita que era o ponto de distribuição da água, onde saíam vários aquedutos para distribuir água para a cidade, né? Então, local onde a água morna era distribuída para a cidade. Então aí estão as fontes, né? Se você quiser consultar, né? Visitar esses sites. São sites em inglês, mas que tem muita coisa lá, né? Tem muitas fotos. Eu apresentei aqui de uma forma resumida, né? Mas para finalizar, o que eu quero falar a respeito desses achados arqueológicos é, mais uma vez, né? Que nós não cremos na Bíblia porque ela se confirma nos achados arqueológicos, né? A arqueologia bíblica não é para
validar a palavra de Deus, né? Mas a arqueologia, vocês viram aí, ela confirma de que tudo aquilo realmente existiu, né? Eu mostrei apenas o trabalho arqueológico aí sobre as cidades aí de Laodiceia, melhor, das 7 cidades aí, né, da Ásia, né? As 7 cidades do Apocalipse. Mas existem outras, né? Existem outros estudos arqueológicos sobre o Antigo Testamento, né? Sobre Israel mesmo, né? Então é muito interessante. Então espero que isso tenha acrescentado, né, a sua fé, né? Não que a gente precise desses achados, volto a dizer, mas mostrando aqui que realmente a palavra de Deus, né, ela traz a história, e essa história é confirmada, né, pelos achados arqueológicos, né? Então, que Deus te abençoe e até a próxima.